Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Alzemir Vasconcelos. Ele é delegado adjunto da Receita Federal em Manaus. Alzemir, falando um pouquinho de facilidade disponibilizada pela Receita quanto à situação das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quais são essas facilidades que a Receita abriu para as pessoas? Começamos com o horário de atendimento do nosso centro de atendimento, que é 7 da manhã às 7 da noite, né? Então, geralmente, às vezes as pessoas tinham o hábito de ir apenas pela manhã, né? Mas a gente nota que esse hábito já está mudando. Geralmente as pessoas estão indo à tarde até a noitinha, né? Então, a lenda de que a Receita só fica aberta pela parte da manhã não existe. Não existe. 7 da manhã às 7 da noite, né? Então, se for pessoa jurídica, vai no site da Receita, né? Faz o agendamento, né? Esse agendamento, ele vai escolher lá o tipo de serviço e vai chegar lá e dizer, olha, estou agendado aqui no horário X, né? E ele é atendido, né? Se for pessoa física, ele pode fazer o agendamento também no site da Receita ou pode se dirigir diretamente para lá, né? Então, a pessoa física ainda tem mais essa facilidade, né? O agendado também via internet ou vai direto lá ao centro de atendimento do contribuinte. Nós temos uma outra facilidade, que é o certificado digital, né? Qualquer contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, pode providenciar o seu certificado digital no Serasa, Serpro, né? Sescom ou até em alguns cartórios aqui de Manaus, e ele vai fazer a maioria das operações com a Receita Federal via internet, né? Outra facilidade é também o código de acesso. Mesmo que você não queira comprar um certificado digital, sendo pessoa física, você pode ir no site da Receita, se identifica lá com seu CPF, alguns dados que vão ser solicitados e você agora vai ter um código de acesso. Esse código de acesso permite que você veja, por exemplo, será que eu estou na malha fina? Por que eu estou na malha fina, né? Por exemplo, qual é a situação do meu CPF? Eu quero mudar lá, né, o meu CPF, quero mudar, por exemplo, alguns dados do meu CPF, quero emitir uma segunda via também, né? Quero emitir um DARF, fazer um parcelamento, tudo isso o contribuinte pode fazer via internet. Só para você ter uma ideia, esse ano de 2010, né, se calcula que na Receita Federal serão 100 milhões de atendimento. Desses 100 milhões, 75 milhões de atendimento não são presenciais, são via internet. E os 25 milhões no CAC, que a gente chama de presencial. Ou seja, 75% do atendimento hoje da Receita é via internet. Então, não precisa ser uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Uma pessoa física também pode cadastrar o seu código de acesso e ter acesso a todas essas facilidades, né? Algumas pessoas têm recebido cartas, e-mails, na verdade, nos seus computadores, dizendo, não, a Receita está lhe chamando para comparecer. Esses e-mails são vírus ou a Receita manda e-mail? A Receita só manda e-mail se o contribuinte for no site da Receita e fizer o seu cadastramento, né? Olha, tem essa opção de você cadastrar, né? Na hora que você faz o seu certificado digital ou tira o seu código de acesso, você tem essa opção lá de comandar, né? Se você quer receber esses e-mails ou não, né? Até mesmo o celular hoje, né? Se você for fazer sua declaração de imposto de renda, você pode cadastrar o seu celular para a hora que tiver disponível a sua restituição, você recebe, né, uma mensagem de texto confirmando, né, quando vai haver a restituição, em que banco vai sair, né, e outros dados, né? E com esses vírus que mandam via essas cartas, que teoricamente são da Receita, como é que você sabe diferenciar que a carta é da Receita ou é um vírus? Porque eu lhe disse, a Receita ela só manda se a partir do momento que você se cadastrou. Você se cadastrou, né? Por exemplo, né? Um contribuinte que tem o certificado digital, né? Tem alguns tipos de declarações que o contribuinte faz que toda vez que ele manda aquela declaração, ele automaticamente recebe, né? Veja bem, ele recebe um e-mail confirmando a operação que ele fez, não é pedindo dados, né?
Então, se alguém ia lá mandar um e-mail pedindo dados, não faça isso. Não é Receita. Não, a Receita não manda. Para você alterar os seus dados dentro da Receita, ou é via declaração de imposto de renda, ou através, por exemplo, dados do CPF, via Correios, né? Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Ou se for uma empresa, né? Via um programa que também a empresa baixa do site da Receita, que a gente chama de DBE, que é onde ele vai alterar os dados cadastrais da empresa, né? Então, não responda, né, se você receber. Receita só lhe manda um e-mail de alguma coisa que você já fez, né, ou pediu, né? E falando, já que nós estamos falando sobre CPF, vamos falar um pouco dessa nova sistemática do CPF. O que é que mudou? O que mudou é o seguinte: a partir do ano passado, de junho do ano passado, né, a Receita ela extinguiu aquele cartão do CPF, né? Então, quem tem, por exemplo, vai cadastrar o CPF a primeira vez, ele vai receber, né, impresso, né, em papel, tipo como se fosse um CPFzinho, né? Como se fosse um cartãozinho de crédito na forma de um CPF. Se o contribuinte perder o CPF, ele não precisa mais tirar a sua segunda via. Ele vai na página da Receita, lá, né, ele vai entrar lá em Cidadão, CPF, e vai imprimir o comprovante. Então, se alguém, olha, eu preciso o seu CPF, então, a confirmação do CPF dele é aquele comprovante que ele imprime na página da Receita, junto com a carteira de identidade dele, né? Agora, se ele quiser imprimir uma segunda via do seu CPF ou fazer alteração, ele pode? Pode. Ele cadastra um código de acesso na página da Receita e vai fazer essas alterações, inclusive imprimir, digamos assim, o CPF, né, em meio papel. O contribuinte tem condições de fazer isso. Também é aceito o número do CPF, por exemplo, em carteira de trabalho, né, em carteira de identidade, em carteira nacional de habilitação e todas aquelas carteiras, por exemplo, profissional, né? Então, também isso são aceitos, né? Eu só mostro o meu CPF pela carteira profissional do OAB. Exatamente. Hoje eu não ando mais nem a carteira de identidade, eu só ando com a carteira do OAB, que aí tem lá. Que tem todas as informações, né? Tem o número do CPF, o número de identidade e filiação, né? Veja vi alguns casos interessantes, o seguinte, que a pessoa liga para a Receita, olha, estão pedindo o cartão azul, mas o meu cartão era aquele amarelo. Eu digo, não se preocupe que o meu também ainda é amarelo, ainda é o SIC, né? Não é nem CPF, isso é válido, o importante é o número, né? Que você tenha um número e comprove lá junto com a sua carteira de identidade que é aquele número, né? Que você é o dono daquele CPF, exatamente. Okay. Vou fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista.